Olá, alunos e alunas, espero que estejam bem. Bom, estamos aqui hoje, para mais uma aula síncrona, mais uma aula online, sobre os conteúdos de história, né? Estamos estudando aí a questão, o conteúdo histórico Revolução Industrial, e nessa aula de hoje vamos abordar as características, com relação aí ao trabalho infantil e o trabalho feminino, o trabalho das mulheres que ocorreu aí durante o processo da Revolução Industrial, né? Então a gente vai abordar aí as principais características. Bom, com relação ao trabalho infantil na Revolução Industrial, nós temos que entender, e vocês já fizeram aí uma primeira abordagem, sobre a Revolução Industrial, nós já discutimos alguns pontos relacionados a isso, Então é importante perceber, ressaltar mais uma vez que a Revolução Industrial trouxe muitas mudanças, principalmente mudanças econômicas no que se refere ao sistema de produção, Então, a Revolução Industrial transformou, o modo de produzir com a introdução das máquinas, Bom, e a Revolução Industrial ela também influenciou no processo de êxodo rural, ou seja, a saída de pessoas camponeses, que viviam no campo lá na Inglaterra, Nós já sabemos que a Inglaterra foi a pioneira, no processo da Revolução Industrial. Então, esse processo da Revolução Industrial, os cercamentos que foram expulsando, os camponeses do campo, Então isso ocasionou aí esse êxodo rural, Então as pessoas, que mudaram para a cidade foram basicamente forçados, a trabalhar nas indústrias, Foram forçados para sobreviver, para ter seu sustento, a trabalhar nas indústrias, como operários nas fábricas, E com esse processo aí, o trabalho, como a gente já viu, as condições de vida e de trabalho não eram boas, eram péssimas condições de trabalho, E o salário também não era muito grande, Eles trabalhavam muito, recebiam pouco. Então, nesse sentido aí, foi necessário nesse contexto um trabalho, infantil, uma exploração do trabalho infantil nas fábricas, com o intuito aí de ajudar na renda familiar, Então, essas crianças, é, que tinham seus pais aí trabalhadores, operários, muitas se sujeitaram a esse trabalho infantil, Bom, o trabalho infantil ele sempre existiu, Ele fazia parte do contexto, das sociedades, independendo do período, havia um trabalho no campo, um trabalho agrícola, isso em outros momentos também, como por exemplo na antiguidade, na Idade Média, Então existia esse trabalho também, Então não é especificamente só na Revolução Industrial que passou a existir o trabalho infantil, Então, basicamente, antes da Revolução Industrial, as crianças trabalhavam no campo, basicamente ajudando os pais, nas tarefas do campo, No cultivo, na colheita, no cuidado com os animais, Então, eles tinham esse trabalho, O que diferencia do trabalho das fábricas, É que a gente vai perceber que esse trabalho nas fábricas ele é repetitivo, Ele é um trabalho exaustivo, As crianças praticavam, essas tarefas aí de maneira cotidiana, E as fábricas trouxeram isso, Diferente do tempo do campo, que as pessoas acordavam com o sol, para trabalhar e depois quando o sol se punha é que elas se recolhiam, No trabalho das fábricas esse tempo é controlado pelo relógio, pelos apitos, então isso é um outro processo de atividades, Eles têm horas a cumprir, Eles não podem sair antes de cumprir aquela carga horária, Então isso muda também, com relação aí à Revolução Industrial, Então esse trabalho repetitivo, cansativo, ele é muito,
vamos dizer assim, se comparar com o trabalho no campo, né, ele é muito exploratório, né, faz com que as crianças realmente percam ali a sua infância, né, que elas, né, fiquem basicamente voltadas apenas para aquelas atividades ali, não tem como estudar, né, então é uma característica diferente, né. É, Primeiramente, a gente percebe que as crianças abandonadas, né, crianças que viviam em orfanatos, eles eram entregues, né, aos patrões, né, para poder trabalhar nas fábricas. Então, no primeiro momento, a gente vai ter essas crianças órfãs, né, nessas atividades aí, né. E depois, com o passar do tempo, né, com os pais trabalhando, né, o pai, o chefe, né, entre aspas, da família, né, trabalhando e com pouco salário, né, que esse trabalhador recebia, foi necessário que, né, agora crianças que tinham famílias, né, começassem a trabalhar, né, e aí eles trabalhavam essa carga horária aí excessiva, né, muitas das vezes aí começavam cedo e só iam embora à noite, né, para suas casas. Então era uma atividade bem exaustiva, né. Então a faixa etária aí, né, que as crianças já começaram a trabalhar, era a partir dos 6 anos, né. Então ali a criança, né, com 6 anos de idade, ela já desenvolvia atividades nas fábricas, né. Atividades ali, muitas das vezes em locais com más condições de iluminação, más condições de estrutura, né, essa questão de saúde. Então isso, né, não só as crianças, logicamente todos os trabalhadores, né, mas por serem crianças elas, né, sofriam mais, né, porque elas ainda estavam em formação, né, crescimento, né, todo esse processo. E aí, né, a carga horária dessas crianças ali equivalia, né, a mesma carga horária que os adultos trabalhavam, as crianças também faziam, né. Então essa jornada chegava aí a 14 horas por dia, né. Começava às 5 horas da manhã e terminava às 7 horas da noite, né. Então era muito exaustivo, né, muito cansativo, né. E um fator que também começou a chamar a atenção dos patrões, né, dos donos das fábricas, né, a utilização das crianças fazia com que eles tivessem mais lucro, porque eles pagavam menos, né? O salário deles era bem inferior, né, ao salário que os adultos recebiam, né? A quinta parte do salário de um adulto é o que era pago aí para uma criança que fazia basicamente as mesmas atividades, né? Com o mesmo tempo, com a mesma carga horária, né? Então elas, além disso, por serem crianças, né, estavam expostas, né, a acidentes de trabalho, né, doenças, né, doenças de questão contagiosa, né, doenças pulmonares, né, porque além de trabalhar nas fábricas, muitas das vezes as crianças trabalhavam em minas, né, minas, minério de ferro ou produtos, né, que muitas das vezes eram é, ruins para a saúde das crianças, né? Respiravam algum tipo de substância ali, né? Que, né, não só para as crianças, lógico, para qualquer pessoa, né? Mas por serem crianças, eles não viam distinção aí, né, nesse tipo de trabalho, né? Além disso, não, como a gente já falou lá na questão, né, sindical, do movimento operário, né, não se tinha uma legislação, né, até mesmo para os adultos que defendiam, né, melhores condições de trabalho para os operários, né, e logicamente para as crianças também não, né? Então, muitas das vezes tinha castigos corporais, né, como agressões com socos, né, se a criança tivesse desatenta, né, uma punição aí, né, se ela chegasse atrasada, né, se conversassem durante o trabalho, elas também sofriam castigos físicos, né. Então, aquelas que fugiam também, a polícia ia atrás, né, fichadas ali, né, já desde criança, né, se não se sujeitasse aí a esse trabalho cansativo, né. Ah, então, assim que se organizou, é lógico que com o passar do tempo, né, a gente vai ver que os direitos trabalhistas vão se desenvolver, né, lá na Inglaterra, né, em outros países também, né, e consequentemente os direitos das crianças aí também, né, a proibição do trabalho infantil vai surgir, né, em várias partes do mundo, né.
Então, nesse sentido. Bom, no Brasil também, né, houve essa utilização do trabalho infantil, né? Inclusive ainda há, né, a utilização do trabalho infantil e percebemos que que caracteriza esse trabalho infantil, né? É um trabalho que, de maneira geral, utiliza pessoas com idade inferior a 16 anos, né? Então, segundo o IBGE, né, que é o órgão que faz esse censo, né, essa questão aí, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que faz esse censo da população, ele estima aí que em 2015, né, cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes, né, entre 15 e 17 anos trabalham no Brasil, né? Então, um número considerável de crianças aí, né, que estão submetidos aí a esse trabalho, né, no nosso país, né? E basicamente eles ficam ali, né, entre o trabalho doméstico, né, construção civil, lixões, né, tráfico de droga, né? Então a gente percebe aí, né? E isso está muito ligado no caso do Brasil à questão do processo da processo da desigualdade, né, do processo da má distribuição de renda que assola o nosso país, né, um país aí em desenvolvimento, né, em que muitas famílias têm que submeter suas crianças, né, para o aumento da renda, né, como acontecia na época da Revolução Industrial, né. Então, o nosso país ainda, né, a gente ainda vê essas crianças por uma necessidade familiar, né, sendo submetidas a vários tipos de trabalho e que muitas das vezes causam perigos, né, às crianças, né, são trabalhos insalubres, trabalhos que não têm segurança, né, além deles não ter nenhum direito, né, eles não têm carteira assinada, eles não têm nenhum tipo de proteção do Estado, né, caso tenha um acidente de trabalho, né, imagina crianças aí já, né, ou adolescentes nessa idade e muitos já mutilados, né, sem uma parte do corpo, um braço, né, ou uma perna, alguma coisa nesse sentido, porque tem muitos trabalhos, né, que são bem perigosos aí, né, que são desempenhados pelos adolescentes, pelas crianças, né. Além dessa questão da necessidade, né, das famílias, né, que seus filhos logo cedo trabalhem, né, isso vem, não é de hoje, né, isso vem de um processo histórico aí, né, no nosso país também, né, da necessidade aí das pessoas, né, mas tem a questão do lucro também, né, muitos patrões, né, contratam crianças porque permanece aquela conduta de pagar menos, né, de não pagar o tanto que um adulto ganha para essas crianças, né, muitas vezes elas trabalham até de graça, né, ajudando os pais ali numa atividade, né, mais específica, né, então isso gera, né, um lucro maior para o dono, né, para o patrão, para o proprietário, né, dos meios de produção, porque ele não vai estar pagando um salário razoável, né, para essas crianças. Então isso favorece, né, essa questão. Então por isso que é muitas das vezes incentivado ainda no Brasil o trabalho de crianças no objetivo aí do lucro, né? E tem essa questão também, né, que o trabalho infantil está presente no imaginário popular brasileiro, né? A gente vê isso muito aí, né? Essa questão, é melhor trabalhar do que roubar, né? Então tem muito essa visão ainda, né, que o trabalho pode tirar as crianças ali, adolescentes, do mundo do crime, né, e tal, mas será que é a única solução, né? E é uma justificativa, né, no imaginário, né? Vai aprender um ofício, a criança vai trabalhar e tal. Só que a gente percebe que isso não é o essencial com a criança, né? A gente tem aí o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei que protege as crianças, a infância, né? E que não permite o trabalho, né, das crianças ali, né, a crianças com idades inferiores a 14 anos, né? Então, é necessário, né, entender que apesar de estar no cotidiano, no imaginário, muitas das vezes até de familiares, pessoas próximas, né? Mas esse trabalho infantil ele não contribui, né? Principalmente, né, de maneira para que a criança tenha seu desenvolvimento, né? Então, é praticado muitas das vezes em muitas regiões,
Se você pegar o Brasil como um todo, tem a presença do trabalho infantil, né? O que acontece é que existem estados que têm mais, né? Principalmente os estados mais ricos, né? Como a gente pode perceber, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Então a gente vê a presença aí marcante ainda desse trabalho infantil, né? E a solução não é a criança trabalhar para sair do crime, né? A solução é que exista uma educação, né, de qualidade para que as crianças possam realmente aprender ali, né? Uma assistência médica, né? E acesso a atividades culturais, lazer, né? Que é o que realmente contribui para se tornar um adulto, né? De fato, que tem o seu lugar, né, na sociedade, que contribui, né, que pode ter uma vida, né, mais digna, né. Então a gente ainda tem esse problema muito grande aí, não só no Brasil, né, no mundo inteiro ainda, que é o trabalho infantil, né, países como a Índia, países, né, é, subdesenvolvidos ainda, né, na África, em outras partes do mundo, né, que está aliada a essa questão da desigualdade social, uma distribuição de renda, né? Então isso contribui bastante para ainda o trabalho infantil, né? Inclusive o Brasil, né, ele é signatário de um acordo, né, que segundo esse acordo até 2025 o Brasil tem que reduzir, né, essa questão aí do trabalho infantil, né? Mas aí a gente ainda está longe aí de ter uma resolução aí para essa problemática, né? Bom, a outra parte dessa aula, né, é com relação ao trabalho feminino, né, o trabalho feminino na Revolução Industrial, né. Então a gente vai perceber que tanto o trabalho infantil como o trabalho feminino, eles foram presentes aí no processo da Revolução Industrial, né. Então, de novo, essa necessidade de mão de obra, né, barata, né? Então muito se fez aí, incentivou-se durante a Revolução Industrial, principalmente na primeira fase, né, da utilização do trabalho feminino, porque é a mesma questão, né? As mulheres e as crianças recebiam bem menos, né, que os homens, né, que os operários, né? Então se privilegiou bastante a contratação de mulheres na Inglaterra, né, principalmente na indústria têxtil, né, que é essa indústria da produção de tecidos. Então, né, havia ali uma atividade, né, uma grande participação da mulher, né, e é de novo aquela característica, né, para aumentar a renda, para complementar a renda da família pelo baixo salário que era pago aos operários, né, então as mulheres também iam para essas fábricas, né, chegou um ponto que existia mais mulheres trabalhando do que homens, né, então porque na verdade se dava pelos patrões, né, mais privilégio ali, mais interesse para a contratação de mulheres, né? Inclusive durante a Primeira Guerra Mundial, né, que houve ali uma convocação em massa de homens para, né, lutar na Primeira Guerra Mundial, as mulheres, né, que ficaram ali trabalhando, né, nas fábricas na Europa de maneira geral, né, nos países industrializados, né, fazer esse papel, né? Então, na visão dos patrões, né, as mulheres eram dóceis, eram fáceis de manipular, né? Então, na concepção deles era mais fácil, né? Apesar de que no cenário, na prática, não era bem assim, né? As mulheres, com o tempo, elas foram também lutando pelos seus direitos, né? Participando de movimentos operários, sindicais, né? Como aconteceu, né? Como a gente viu na aula que abordamos ali os movimentos operários, né? Então, mas tinha esse imaginário aí por parte dos patrões, né? Existia também uma falta de mobilização sindical feminina, né? Elas não conseguiam se mobilizar, né, de maneira a ter uma influência aí nessa questão, né? Então isso, né, por receber bem menos, né, isso se tornou também algo bem lucrativo aí para o patrão, né? Então essa atividade aí favorecia, né, essa participação feminina nesse mundo do trabalho aí, né? Bom, partindo aqui para o Brasil, né, a gente faz esse paralelo aí, né? Então, no Brasil também vamos perceber como acontecia em outras partes do mundo, né? É lógico que na Europa as mulheres vão começar a se organizar, vão começar a ter o movimento feminista, né? Que vai requisitar o voto, né? A participação do voto, seus direitos, né? Trabalhistas, né? Vão requisitar ali uma maior participação na sociedade, né?
Então vai ter esse movimento aí, né? No caso do Brasil, a gente pode pegar aqui como parâmetro, né, os períodos mais importantes da história, né? Então, no período colonial, que vai de 1500 até 1822, né, as mulheres não tinham direitos, né? As mulheres brancas, né, que tem uma diferença aí, né, que a gente vai ter depois a questão da escravatura, né? Mas as mulheres brancas não tinham direito, né? Quem mandava era um homem, né? Uma sociedade patriarcal, né? O homem, o chefe da família, e a mulher tinha basicamente a função doméstica, né? O trabalho doméstico, né? De cuidar dos filhos, né? E isso também era presente na Revolução Industrial, né? Quando as mulheres também deixavam, né? Tinha jornada dupla, né? Lá também trabalhavam aquelas horas todas lá, que a gente viu, 14 horas, né, lá para o trabalho infantil, e também, quando chegava em casa, tinha que, né, cuidar desse contexto aí da trabalhos domésticos, né. E com o tempo a gente vai ver lá na Revolução Industrial também uma redução da participação das mulheres, porque, né, percebeu-se, né, os homens, né, por esse movimento aí, que as mulheres, né, para ir para o trabalho deixavam as crianças com outras pessoas, né, então esse pensamento, né, masculino, né, esse pensamento do pai que é o provedor e a mulher que tem que, né, essa questão de cuidar, de orientar os filhos, foi pesando nesse contexto também, né. E voltando aqui para a questão do Brasil, então a gente vai perceber nesse período colonial que direitos femininos, né, não tinham, né. Inclusive as mulheres negras tinham uma situação até difícil, mais difícil que as mulheres brancas, né, porque elas não eram vistas como sujeitos, né. Então elas tinham que trabalhar, né, também na lavoura, tinham que trabalhar em serviços insalubres, pesados, né. Tinha todo esse contexto aí também, né. Quando a gente vai passar para a questão da república, né, a gente já vai ter aí o Brasil República, né, é somente aí que a gente vai começar a ver os primeiros direitos trabalhistas, né. Então a gente passa aí pela monarquia, né, e tal, e somente na proclamação da República, a partir da proclamação da República, né, é, vamos ver os primeiros direitos trabalhistas, né. Mas isso está muito ligado à questão do processo de industrialização do Brasil, né? Então, basicamente, é a partir da década de 30, de 1930, que a gente vai ver essa questão dos direitos trabalhistas das mulheres, né? Então, essa industrialização, como a gente viu lá na Revolução Industrial na Europa, né, ela também vai exigir aqui no Brasil mão de obra para as indústrias, né? Então essas mulheres elas vão passar a integrar essa atividade aí também de operárias, né? E aí que vai, a partir principalmente da Constituição de 1934, que a gente vai perceber, né, uma mudança aí nessa Constituição. Ela veio aí, né, promulgada lá durante a era Vargas, né? E essa Constituição aí ela trouxe essas modificações, né? Que foi a questão que proibia a diferença salarial entre mulheres e homens, né? Proibia que as mulheres trabalhassem em locais insalubres e assistência à gestante, né? Então, desde 1934 a gente vê, né, que já a legislação, né, essa Constituição ela tinha era um pouco mais democrática, né? Mas o que acontece? Que na prática isso não acontecia, né? Permanecia ainda as mulheres recebendo menos que os homens, né? Na verdade, até hoje, como a gente vai ver, ainda permanece essa situação, né? Então, as mulheres, né, mesmo tendo a lei, né, que garantia esses direitos, né, ainda na prática permanecia essa diferenciação, né? Somente na Constituição de 88, né, que a gente já viu alguns elementos dessa Constituição, né, que é a Constituição atual, que a gente ainda, né, que está em vigor, né, que vai vir ali a questão do princípio da isonomia, né, onde todos são iguais perante a lei, né, e aí nessa Constituição, que é a Constituição Cidadã, que ela vem depois de um processo da ditadura civil-militar, né, essa Constituição ela vai reafirmar a proibição de diferença de salários entre mulheres e homens, né, que exerciam a mesma função, né, e vai também vai eliminar esse critério de admissão por sexo, né, por
homem e mulher, né? Então, essa Constituição, né, ela traz essa reafirmação, né? E também a Constituição atual, ela somente admite práticas trabalhistas diferenciadas, né, entre os gêneros, então não pode, são todos iguais, né? Então a mulher e o homem devem ser tratados iguais perante a lei, né? Então, num processo trabalhista, numa demissão, né, numa questão especificamente aí das leis trabalhistas, né, as mulheres têm esse direito tanto quanto os homens, né? A não ser que haja diferença no contexto para ampliar, né, as mulheres no mercado de trabalho, né? Um outro fator importante que a gente vai perceber aí, né, que foi em 2013 que houve a regulamentação do trabalho doméstico no país, né? Então as empregadas domésticas, né, principalmente, elas não tinham direitos nenhum, né? Elas não eram vistas como pessoas que contribuíam para o desenvolvimento, né? Não eram consideradas ativas, né, economicamente falando, na sociedade, né? Então elas não recebiam nada quando eram mandadas embora, não tinham férias, não tinham 13º, né? Então, com essa modificação, com a PEC, né, que modificou a Constituição, né, que é chamada PEC das Domésticas, né? Lá em 2013, as domésticas também tiveram acesso aí a esses direitos, né? Trabalhistas, né? Então, as mulheres, né, um deles, por exemplo, é que elas possuem direito à licença maternidade de 4 meses, né? Pode ser extensível aí a 6 meses, né? Então, a gente percebe que essa Constituição, ela trouxe, né, essa melhoria aí, né, na questão dos direitos trabalhistas femininos. É o ideal? Aí a gente percebe ainda que não, né? No contexto aí das análises aí, a gente percebe que houve um aumento, né? Houve conquistas, avanços, né, de legislação, né, que permitiram ampliar a participação, né, feminina no trabalho remunerado, né, e que elas tiveram essas conquistas, né, para poder contribuir ativamente na economia, né. Então a gente percebe hoje que as mulheres estão inseridas, né, mais do que antes no mercado de trabalho, né. Muitas mulheres já têm cargo de chefia, né, já desenvolvem papéis importantes nas empresas, né. A participação da mulher no mercado de trabalho, segundo o IPEA, né, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2015, ele mostra uma variação aí, né, em 92 eram 56,1% e em 2015 aumentou a participação no mercado de trabalho das mulheres para 61,6%, né? E a tendência, segundo as projeções, é aumentar, né, o número. E com relação aos homens, a tendência é diminuir, né, a participação no mercado de trabalho, né? Então houve um crescimento da participação feminina, né? Elas tiveram uma participação maior. Mas mesmo assim, né, com essa grande participação, ainda existe muita disparidade, né? Na participação do homem e mulher, né, no mercado de trabalho, né? Então, quando as pessoas vão contratar ainda, né, os patrões, né, os empresários ainda dão privilégio, né, para contratar um homem, né, ao invés de uma mulher, né? Mesmo que o homem seja menos qualificado que a mulher, né? Então a gente percebe ainda essa disparidade, né, na participação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E ainda tem muito, né, com a herança histórica, cultural que a gente, né, da mulher ter que cuidar dos filhos, ficar em casa, né, com trabalhos domésticos, né, então ainda se tem muito essa questão, né, desse imaginário aí, né, que é imposto às mulheres, né, esse cuidado familiar, né, essa jornada dupla, né, da mulher ter que trabalhar, né, muitas horas e ainda chegar em casa e cuidar da família, cozinhar, cuidar da casa, né? Então isso ainda é muito evidente no Brasil, né? E a diferença salarial, né, permanece ainda, né, mesmo que a legislação, né, a isonomia exista, que a Constituição não permita, mas ainda existe, né, uma diferença salarial, né? As mulheres chegam a ganhar em média 44,4% menos que um homem na mesma função, né? Então a gente ainda tem isso bastante no nosso país, né?
E a questão de abusos, né, abusos e assédios, né, sexuais, morais, né, que as mulheres sofrem aí no ambiente de trabalho, né? E a solução é o quê? É denunciar esses assédios, né? Buscar essa conscientização da população masculina, principalmente, de que as mulheres, né, têm os mesmos direitos, né? E que devem ser valorizadas, que devem ter, né, a mesma importância aí na sociedade, né? Nas suas atividades econômicas, né? Então, é ainda um cenário muito desigual, né, no contexto de gênero ali, entre homem e mulher, né, aqui no Brasil, né. Bom, pessoal, de maneira geral, essa aula era para abordar essas características aí, né, tanto do trabalho feminino como do trabalho infantil, né. Espero que tenham conseguido, né, compreender, né, e a gente se encontra aí numa próxima vez, né. Então, até mais.